Oi, gente, tudo bem? A gente agora tá na parte 3 dos estudos bíblicos, né? Nesse específico, né, em relação à morte, a verdade sobre a morte que a gente está estudando. Até agora foi o único que eu dividi em 3 partes, que eu achei importante esmiuçar um pouquinho mais ele, né? Para você que nunca assistiu nenhum vídeo, a gente tá estudando a Bíblia. Me propus a fazer em média 28 a 30 estudos, né, por aí, pra gente dar uma geral assim, sobre assuntos diversos. Lógico que a gente não vê tudo aqui, porque são muitos versículos para estudar, mas aí eu busco os principais pra gente conseguir também ter um aprendizado satisfatório, né? Aí a gente tá no estudo número 9, que foi dividido em 3 partes, e o tema dele é a verdade sobre a morte. Esse daqui é o último vídeo em relação a esse assunto. Então, se você não assistiu os anteriores, eu te indico, né, no caso, assistir para você poder entender, tá bom? Então tá, a gente vai começar agora a verdade sobre a morte. Só que, como sempre, a gente vai pedir a orientação de Deus, tá? Então, do jeito que você tá aí, vamos orar. Querido e bom Pai, muito obrigada, Jesus, por tudo que fazes em nossas vidas. Quero te pedir, Senhor Deus, que abençoe a minha família, abençoe também a família dos meus amigos, que o Senhor possa realizar o sonho deles e que o Senhor também, nesse momento, nos ilumine, abra o nosso entendimento e o nosso coração para a Tua verdade. Nós te pedimos tudo isso não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Então, gente, então vamos dar continuidade, né? A parte 3, então, sobre a verdade sobre a morte. A gente vai começar lendo Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, aí a gente vai ler versículo 26, 27 e depois o 29, tá? Deixa eu procurar aqui. Aqui. Atos capítulo 2, 26 e 27, então diz assim, ó. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Verso 27. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Esse aqui que tá falando, gente, é Davi. Então, o que ele achava, né? Assim, essa questão do Messias salvar o povo era tão assim aflorada no povo, né? E deveria ser em nós também, que Davi achava que mesmo que ele morresse, o corpo nele não chegaria a apodrecer, porque Jesus o ressuscitaria. Mas a gente sabe que isso não aconteceu, tá? Aí só pra deixar vocês situados nesse texto aqui. Quem tá falando, quem tá contando essa história aqui é Pedro. Vocês devem conhecer uma história bem famosa, né? Que Pedro pregou aí depois de receber o Espírito Santo e 3.000 pessoas foram convertidas em um só dia, né? E aí, durante esse discurso, uma das coisas que ele falou foi isso aqui, mencionou Davi, né? Mencionou o que Davi pensava sobre a respeito de como seria a morte dele, né? Ele achava que ia ser uma coisa bem rápida. Mas aí, no versículo 29, no mesmo capítulo, Pedro fala o seguinte: caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Então, Pedro aqui, ele esclareceu que Davi morreu e ainda estava no sepulcro, né? Como a gente estudou aí nos outros vídeos a respeito da morte, a gente sabe que a morte é comparada a um sono. Quando a gente dorme, a gente não tem noção de nada, a gente não existe. Então, Pedro aqui, falando a respeito de Davi, ele esclareceu, olha, Davi, ele tá dormindo até hoje, aguardando Jesus chamá-lo do sepulcro para que ele ressuscite, né? Então, eu quis dar a introdução a isso aqui só pra gente lembrar um pouquinho do que a gente estudou lá atrás, tá? Mas esse estudo aqui específico, eu falei pra vocês que eu ia comentar, era a respeito das pessoas, das exceções que tinham, né? Das pessoas que já estão no céu.
3 a gente vai citar nomes e outros a gente não sabe quem são, mas a gente sabe que estão lá, tá? E aí a gente vai começar então... A gente vai começar então comentando dessas pessoas que a gente não sabe quem são, tá bom? Aqui, ó, Mateus 27, 52 e 53. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Mateus 27, 52 e 53. Ó, isso aqui foi na ocasião da morte de Jesus, tá? Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Então aqui, feliz sábado, Antônio. Aí o que aconteceu aqui, gente? Quando Jesus morreu, se você ler os versículos anteriores, né? Ele fala aqui que Jesus morreu, o véu do santuário foi rasgado em 2 partes e os sepulcros foram abertos. Então, quando Jesus morreu, os sepulcros de santos foram abertos. Quando Jesus ressuscitou, eles também ressuscitaram. E não somente ressuscitaram, mas entraram na cidade e apareceram a muitas pessoas. É o que diz o versículo 53. Eu vou fazer um comentário aqui, olha, vocês podem prestar atenção que eu nunca usei o espírito de profecia em nenhum dos estudos até agora. Mas esse aqui, a título de curiosidade, eu vou fazer um comentário, tá? A gente tem um livro, e a gente acredita em uma profeta, que é chamada de Ellen White. E ela traz um esclarecimento a respeito desse evento aqui, que diz o seguinte, que essas pessoas que ressuscitaram, elas entraram na cidade junto com Jesus e elas testemunharam. Não somente Jesus testemunhou que tinha ressuscitado, né? Porque vocês sabem que teve uma historinha depois, né? Deles dizerem que era mentira, que Jesus não tinha ressuscitado. É por isso que eles ficaram tão preocupados com o corpo de Jesus, né? Eles queriam que fosse ali guardado para que não derem sumiço no corpo e inventassem uma história de ressurreição, porque eles já sabiam, Jesus pregava sobre isso. Então, eles já sabiam que Jesus iria ressuscitar. E eles tinham muito medo, né? Os governantes ali daquela época. Então, isso não foi impedido, porque não somente Jesus ressuscitou, mas muitos santos que estavam mortos ressuscitaram quando Jesus ressuscitou e entraram na cidade e testemunharam. Então, assim, pessoas que tinham morrido há muito tempo, elas voltaram, né, para a cidade e foram prova viva, vamos dizer assim, né? E foi isso mesmo, literalmente, de que Jesus tinha o poder de ressuscitar as pessoas. Somente Jesus tinha esse poder. E isso aconteceu, tá? Tem uma outra curiosidade, mas eu não vou comentar ela, porque não é a intenção aqui, tá? Mas assim, muitas pessoas, essas pessoas que ressuscitaram, elas estão já no céu. Elas estão com Cristo hoje no céu. A gente não sabe quem são, a gente não sabe o nome delas, mas elas estão lá, né? E não traz quantidade, mas são muitas pessoas, né? Aí agora a gente vai para as pessoas que a gente sabe, tá? Que a gente conhece, que a gente sabe o nome, tá? Vamos ler lá Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, verso 24. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Então, Enoque é uma das pessoas. A gente vai confirmar isso em Hebreus 11, verso 5. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia, porque quando eu coloco aqui, às vezes não dá pra me ler direito, mas eu sei que dá pra vocês verem aí, né? Então, Hebreus 11, verso 5. Fala assim, mesma coisa, falando a mesma pessoa, tá? De Enoque. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então, Enoque é uma das pessoas que estão no céu, e ele não passou pela morte, ele foi arrebatado, né? Deus o levou em vida ainda, sem passar pela primeira morte aqui.
E o verso é bem esclarece bastante sobre isso, né? Ele fala, ó, ele não experimentou a morte. Então Enoque é uma dessas pessoas. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. A outra pessoa que a gente vai descobrir quem é, tá lá em 2 Reis. 2 Reis 2. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. 2 Reis 2, ó, só tá o versículo 11 aqui, gente, mas eu quero ler um pouquinho mais, tá? 2 Reis 2. Eu vou ler aqui do 9 ao 14, tá? Ó, versículo 9, porque precisa ler a história pra gente entrar no contexto, tá? Então, assim, aqui estavam Elias e Eliseu, né? Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te, como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade, pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires, quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. E aí aqui, verso 11, enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Então, quem é outra pessoa? Elias, né? E Eliseu foi testemunha desse arrebatamento. Também, mesma coisa, não passou pela morte. Ele está no céu hoje, mas ele não experimentou nem a primeira morte, tá? Agora a gente vai demorar um pouquinho nessa terceira pessoa, tá? Terceira pessoa tá lá em Judas 1, verso 9. Vou colocar aqui para vocês. Judas 1, verso 9, terceira pessoa. E a gente vai ler aqui juntos. Judas 1, verso 9. Diz o seguinte: no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Então, gente, quem é aqui? De quem é essa pessoa? A gente ainda não viu se ele ressuscitou, mas a gente viu que tem uma pessoa aqui que morreu, que é Moisés. Moisés morreu, e esse versículo aqui, ele tá mostrando pra gente uma luta pelo corpo de Moisés entre Jesus, que é o arcanjo Miguel, e o diabo. Os dois brigando pelo corpo de Moisés. Aí agora vamos aqui. Lembrando do que a gente estudou nos vídeos anteriores, né? Pra que Cristo ia lutar pelo corpo de Moisés? Se o corpo é matéria, ele se decompõe, né? A gente aprendeu que o pó vai voltar ao pó. Pra que Jesus estava lutando pelo corpo de Moisés se esse corpo não fosse importante para nossa ressurreição? Pra quê? Porque assim, se a pessoa morre, que foi que a gente descobriu aí, né? Que alguns pensam que a gente morre e já vai pro céu. Se quando morre já vai pro céu, qual que é o interesse de Cristo no corpo dessa pessoa que ficou aqui? Se ela já está no céu. Acredito que Moisés estaria no céu. Moisés foi um grande líder aí do povo de Deus, né? Escreveu muitos livros importantes na Bíblia pra gente. Então, por que eles estariam brigando pelo corpo de Moisés? Isso não faz sentido nenhum. Então, o que a gente estudou, aprendendo sobre a vida, sobre a alma vivente, o ser vivente, de que a gente precisa de um corpo, da matéria e do fôlego de vida para ser vivo, para ser um ser humano vivo, isso precisa fazer sentido, né? E aqui esse versículo faz sentido. Então, assim, é importante que a gente tenha essa matéria. Lógico que a gente vai se decompor e Deus vai trazer essa matéria à vida novamente, né? Soprando na gente o fôlego de vida. Por isso que Jesus brigava aqui pelo corpo de Moisés, né? Porque se o corpo não fosse importante, para que Jesus ia perder tempo aqui brigando com o diabo? O versículo até fala que Jesus não quis nem jogar acusações injuriosas no diabo, porque não quis, né, gastar as energias dele com Satanás. Mas ele se limitou
a pedir para que Deus repreendesse ele e cuidasse ali para que Jesus ficasse com o corpo de Moisés, né? Então, se o nosso corpo não fosse importante para a ressurreição, Jesus, não faz sentido Jesus brigar com Satanás por conta de um corpo. Então a gente precisa do corpo. Não existe, mais uma vez, eu dizer aqui, não existe alma morrente, não existe alma morta. Existe alma vivente, que foi o que a gente leu aí nos vários... na verdade, a gente leu duas versões bíblicas aí, né? Falando que existe alma vivente, o ser vivente, né? Não existe alguém morrer e já tá no céu ou já tá no inferno. Não existe, a gente fica dormindo, tá? Mas a gente vai continuar falando de Moisés aqui. Beleza, a gente já sabe que Cristo estava brigando pelo corpo dele. Mas onde que a Bíblia está falando que Moisés ressuscitou? Como é que eu sei disso? A gente vai ler... Na verdade, eu vou colocar um desenho aqui para vocês e eu vou ler, tá bom? Porque eu preciso... Não dá para colocar todo o texto aqui, que ia ficar muito ruim. Então, mas lá, Mateus 17, versículo, eu vou ler do 1 ao 9, tá? Mateus 17, versículo do 1 ao 9. Eu vou ler do 1 ao 8 primeiro. Então, lá, aqui vai falar sobre a transfiguração de Jesus também, que é uma história muito conhecida, tá? Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela emanou uma voz dizendo: Este é meu filho amado em quem me regozijo, a ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Então aqui, nessa história aqui, eu entendo que Jesus brigou, né? Lá em Judas, Jesus brigou pelo corpo de Moisés. E aqui eu já vejo Moisés ressuscitado, porque Moisés, onde estava Elias? Elias não foi arrebatado? Elias não estava no céu? Sim. Moisés não estava junto com Elias aqui? Sim, estava. Então, se Moisés estava vivo, ele foi ressuscitado, né? Moisés foi ressuscitado. Olha só, nesse texto aqui, os apóstolos, no caso, né, Pedro, ele fala assim: nossa, como é bom estarmos aqui. Eles viram Cristo na sua glória, né? Ele viu Cristo na sua glória, Cristo Deus, né? Tirou ali a venda dos olhos de Pedro para ver Cristo Deus. Então ele ficou assim, e os outros 2 já estavam glorificados, né? Que já estavam no céu, que foi Moisés e Elias. Então Pedro ficou tão assim maravilhado, né? Com a presença dos 3 ali, que ele falou: Senhor, como é bom a gente estar aqui. Eu vou fazer 3 barracas, né? Para vocês. Uma para você, uma para Moisés e outra para Elias. Então pensa comigo, se Pedro, quando avistou os 3, imaginasse ou passasse pela cabeça dele que ele estivesse vendo uma alma dessas que a gente imagina que atravessa a parede, que já está no céu, que já está em algum lugar, para que Pedro ia pedir permissão para fazer tendas? O que ele estava vendo ali eram pessoas, seres vivos, matéria e fôlego de vida. Pessoa, eu e você. Lógico que de uma forma diferente, porque eles estavam glorificados já, sem aquele peso do pecado. Mas eram pessoas. Então, isso é um indício também de que Pedro viu pessoas e não fantasmas, né? Tem um outro texto aqui, na verdade, nesse mesmo texto aqui, não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou chamar a atenção de vocês aqui, que é quando Deus fala, né?
Isso aqui nos traz certeza de que aquele Jesus é o mesmo Jesus que foi batizado lá nas águas por João Batista. Então, aquele Jesus que foi batizado por João Batista na forma humana, que todos presenciaram, a voz dizendo, o céu se abriu e a voz de Deus falou: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui da mesma forma, Jesus não estava só na forma humana, ele estava como Deus, mas mesmo assim era uma pessoa. E aqui a gente sabe que é esse mesmo Jesus, porque da mesma maneira a voz de Deus fala: este é meu filho amado, em quem me alegro, a ele atendei. É o mesmo Jesus, né? É o Jesus glorificado. Então os discípulos, aconteceu tudo isso daqui, a gente sabe que Moisés ressuscitou por conta dessa história também. E tem um pedido que Deus faz aqui no versículo 9, que ele diz bem assim, ó: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Se a gente passar aqui rapidamente por essa história e não der atenção a esse versículo também, a gente pode perder coisas importantes. Porque assim, qual que é a intenção de Jesus em pedir para os discípulos não contarem nada a respeito da visão? Vamos lá, quem que eles tinham avistado? Jesus, ok? Elias, que foi arrebatado, e Moisés, que morreu e ressuscitou e que já estava no céu. Por que Jesus não queria que os apóstolos, né, contassem para as outras pessoas? Não foi uma coisa maravilhosa? Porque já pensou? Eles chegarem na cidade: olha, a gente viu Elias, a gente viu Moisés que ressuscitou e tal. E olha só, vocês sabiam que aqui eles ainda corriam o risco de perder o céu? Corriam o risco de perder o céu, porque Jesus não havia morrido ainda na cruz. O sacrifício de Jesus ainda não havia sido consumado. Então, se Jesus não fosse até o final e morresse por todos nós, Moisés e Elias deixariam o céu. Todas as pessoas correram ali ainda o risco de não serem salvas, porque Jesus ainda não havia morrido. Jesus poderia desistir, né? Jesus poderia não aguentar, poderia várias coisas acontecer, mas graças a Deus e louvado seja Deus que deu tudo certo, né? Então assim, quando eles chegaram ali para conversar a Jesus, eles estavam justamente falando, depois se você quiser ler todo o texto, estavam justamente falando sobre o que iria acontecer ali nos próximos episódios, vamos dizer assim, né? Que Jesus ia morrer e tal. Eles estavam consolando Jesus, dando forças para Jesus, para que fosse consumado ali o que ele veio fazer nesse mundo, né? Que ia pagar o preço pelo pecado. Então, gente, eu trouxe esses três assuntos aqui, né, que foram as pessoas. Aí a gente ainda comenta o seguinte: vocês lembram que a gente estudou que existem coisas que vão acontecer com vivos e com mortos justos, vivos e com mortos também ímpios? Então, Moisés aqui, ele representa todas aquelas pessoas que vão morrer, mas que vão ressuscitar quando Cristo chamar do túmulo para salvação, para o céu. Aí sim essas pessoas vão entrar no céu, somente quando Cristo ressuscitar. Quando Jesus voltar agora e ressuscitar essas pessoas. Elias, né? Ele representa as pessoas que não vão passar nem pela primeira morte, nem por essa morte aqui temporal que a gente aguarda, né? Não vão passar. São as pessoas que estarão vivas na ocasião da volta de Jesus, né? Então, a gente tem essas duas classes aí representadas. Então, é isso, gente. Eu
o que eu queria comentar com vocês era isso, né? Lembrando que ninguém está no céu sem o corpo, todo mundo que está no céu com o corpo, né? Isso é confirmado aqui pela história de Moisés, confirmado também nos outros estudos que a gente já viu aqui, né? Nos outros 2 anteriores. E é isso, tá bom? Eu espero que esse assunto da morte tenha sido bem esclarecido. Lógico que tem muita coisa ainda pra gente ver, mas a respeito desse assunto não mais, tá? E semana que vem, na sexta-feira, a gente vai com outro assunto diferente. Como sempre, você pode mandar qualquer dúvida que você tiver aí no meu direct, tá bom? E obrigada a todo mundo que entrou aí. Beijão pra todo mundo. A gente vai orar agora pra encerrar. Querido Deus e bom Pai, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor consumou o preço, né? A tua morte ali na cruz pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu a oportunidade de aceitar a vida eterna. Nós queremos, Senhor Deus, pedir as tuas bênçãos sobre todos nós. Nos ensine a cada dia, mas não somente nos ensine, Senhor, mas nos guie também nos teus caminhos. Nós choramos isso em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, feliz final de semana aí pra todo mundo e até semana que vem. Beijo.